Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma das principais informações do dia foi anunciada agora há pouco. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido de liminar da oposição e manteve o ministro Moreira Franco no cargo. Hoje também o governo anunciou as datas, o calendário para resgate do FGTS. Você vai conferir os detalhes com a gente a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente começa falando justamente sobre essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso repórter Pedro Henrique Moreira, que está aqui ao meu lado agora, mas passou o dia acompanhando justamente esta expectativa que havia para a decisão de Celso de Mello. Finalmente saiu. Pedro, boa noite. É isso, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. A decisão saiu um pouco depois das 5 da tarde. A gente estava ali acompanhando minuto a minuto o sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, onde essa decisão seria publicada. O ministro Celso de Mello, ele respondeu a duas ações diferentes, uma do Rede Sustentabilidade e outra do PSOL. Ambas questionavam a mesma coisa, a nomeação de Moreira Franco para o cargo de ministro da Secretaria-Geral de Governo. Nas duas ações, Celso de Mello concedeu uma resposta similar. Ele negou o pedido dos partidos e manteve Moreira Franco no cargo e também manteve o direito ao foro privilegiado, a prerrogativa de foro. A gente lembra que nessas ações os partidos alegavam que o governo havia atuado com desvio de finalidade, porque a nomeação de Moreira Franco para um ministério seria, na verdade, para conceder a ele foro privilegiado. E aí, Rosiane, eu destaco até um trecho aqui da decisão do ministro Celso de Mello, em que ele fala assim, o seguinte: falar de blindagem em virtude do foro privilegiado é depreciar a dignidade do STF, que não tem sua atuação pautada pela vontade da presidência da República. Ele usou esse termo blindagem porque foi um termo usado nas ações dos partidos com relação à nomeação de Moreira Franco. E a gente lembra também que essa decisão do Supremo, ela se sobrepõe a uma outra decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que havia permitido a nomeação de Moreira Franco, mas havia retirado dele a prerrogativa de foro, o foro privilegiado. Agora Moreira Franco se mantém no cargo e se mantém com esse foro privilegiado. Essa foi uma decisão liminar, ele tinha que decidir esse pedido de urgência dos partidos. Essa questão ainda poderia ser analisada pelo plenário do Supremo, mas isso não tem data para ocorrer. Até lá, Moreira Franco segue ministro. Rosiane. Portanto, ainda vai para essa avaliação de mérito, para plenário mesmo, o caminho natural vai ser esse. Sim, exatamente. O plenário pode até decidir de forma diferente, mas isso agora não tem prazo para ocorrer, já que a decisão que deveria ter sido tomada com urgência eram esses dois mandados de segurança dos partidos, que dependiam então de uma decisão liminar. E, portanto, já a decisão de urgência, o ministro Celso de Mello, que tinha dado prazo, inclusive, para haver a manifestação do Palácio do Planalto, e agora sai esta decisão. Já há uma repercussão aqui no Congresso Nacional sobre esta decisão. Lá no Palácio do Planalto ainda não houve nenhuma manifestação, já entrei em contato com a assessoria também do ministro Moreira Franco, mas, por enquanto, Moreira não vai se manifestar, não há previsão de ele se manifestar. No entanto, tão logo saiu essa decisão do ministro Celso de Mello, eu fui conversar com alguns parlamentares aqui no Congresso Nacional. O primeiro que eu fui conversar diretamente, fui lá no plenário, conversei pessoalmente, exclusivamente, inclusive, ali foi uma entrevista que ele concedeu exclusivamente para a gente, aqui nos corredores do poder, o presidente da Câmara dos Deputados. E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me disse ali nessa conversa, essa entrevista exclusiva, ele disse que essa é uma decisão que dá tranquilidade política. Disse também que é uma decisão correta e que não havia motivo para ser diferente. Eu anotei um outro tópico aqui que Rodrigo Maia me falou, que é o seguinte: ele fez questão de ressaltar o fato de Celso de Mello ser decano no Supremo Tribunal Federal e disse que isso dá muito mais força a essa decisão, mesmo que o caso vá até o plenário. Da base governista, portanto, houve essa comemoração em relação a esse resultado e uma avaliação de que a decisão foi correta. Eu conversei também agora há pouco com o líder do PPS na Câmara, o deputado Arnaldo Jordi,
Jordi. A declaração que ele me deu foi o seguinte: essa é uma decisão, do ponto de vista técnico, muito correta do ministro Celso de Mello. O próprio presidente Temer já havia se manifestado no sentido de que, eventualmente, um dos seus ministros, se tornar réu, ele será afastado do cargo. O STF, diz o líder do PPS, o STF acerta ao manter Moreira Franco na função, inclusive com prerrogativa de foro especial. Foi a declaração do líder do PPS aqui na Câmara, Arnaldo Jordi. Portanto, aí já observando o que Pedro tinha ressaltado aqui, né, que é uma decisão que se sobrepõe àquela lá do Rio de Janeiro a respeito da questão do foro privilegiado. Ainda em relação à repercussão, no entanto, a gente tem aqui, eu também conversei com alguns parlamentares da oposição e fui procurar diretamente a bancada do PSOL, que é um dos partidos, né, que entraram aí no Supremo Tribunal Federal com esse pedido de liminar. O deputado Ivan Valente me disse o seguinte, que o PSOL vai ao pleno para questionar essa situação e fez uma análise de que a decisão agora, liminar, em relação a negar a liminar, a análise que Ivan Valente faz do PSOL do Estado de São Paulo é de que são 2 pesos e 2 medidas adotadas no Supremo Tribunal Federal. Ele me disse assim, aspas, é uma vergonha, é desmoralização do judiciário. Como Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula e agora, com todo o desgaste que existe diante da Lava Jato, o ministro Moreira Franco é mantido no cargo. Foi a declaração de Ivan Valente. Ainda em relação a essa repercussão, Mariana Jungmann chegou a falar com o senador Randolfo Rodrigues, que é do outro partido, que entrou com esse pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal. Ela conversou agora há pouco com o Randolfo Rodrigues, que é senador do partido Rede. Mariana está aqui ao meu lado já e conta o que é que o Randolfo Rodrigues falou sobre isso. Conversei brevemente com ele, Rosiane, e ele lamentou profundamente a decisão, fez um comentário parecido com o do Ivan Valente, inclusive também falou que são 2 pesos e 2 medidas no Supremo Tribunal Federal. Randolfo Rodrigues disse que o alento era a existência sóbria da decisão do TRF, do Tribunal Regional Federal, que tinha ao menos retirado o foro privilegiado de Moreira Franco e que até nisso o Supremo Tribunal Federal agora recuou. Então ele diz que permanece confiante na justiça, mas muito triste hoje por não ver o melhor direito prevalecer. Olha, e há uma expectativa neste momento de que o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, faça um pronunciamento a respeito desta decisão. Se estas informações chegarem, houver de fato essa declaração no Palácio do Planalto, imediatamente a gente traz aqui para você e a gente continua neste assunto. Mas agora, mudando de pauta, a gente vai ter informações sobre a situação da segurança no estado do Rio de Janeiro. A gente lembra que houve aquele pedido e autorização do presidente Michel Temer para envio das Forças Armadas num reforço à segurança no estado do Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a Alessandra Lago. Nesta terça, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou em entrevista coletiva no Comando Militar do Leste, aqui no Rio de Janeiro, que 9.000 militares vão estar nas ruas de cidades da região metropolitana do estado. Serão 1.000 militares da Marinha e 8.000 do Exército. As Forças Armadas vão atuar separadas da Polícia Militar. Estarão em áreas em que não haverá PMs. E todos os militares destacados para o reforço no policiamento são de unidades do Rio de Janeiro. A operação vai até o dia 22 de fevereiro, pouco antes do Carnaval. Olha, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele falou hoje sobre esse reforço na segurança do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar o que disse Raul Jungmann. Diferentemente do que se passou e vem se passando em alguma medida no Espírito Santo, não há descontrole, não há desordem e, como os senhores sabem, o policiamento, em que pese os protestos, está na ordem de 95%, 97% nas ruas, realizando as suas missões. A gente continua falando da situação da segurança, mas agora quem tem outras informações é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, que fala com a gente diretamente da redação, porque a gente tem vários pontos para abordar aí, né? Tanto a questão da segurança em relação a pagamento de salário, como a questão da segurança no Espírito Santo. É
um assunto que está dominando a pauta, né, Carolina Pimentel, e que tem, de fato, várias informações ao longo do dia de hoje. Boa noite. Boa noite, Rosiane. É um assunto que a gente vem tratando aqui no jornal, né, há vários dias, essa questão da segurança no Rio de Janeiro e a crise financeira que o Estado está enfrentando. Hoje, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro pagou os salários integrais do mês de janeiro para os funcionários da educação, segurança, administração penitenciária e também dos bombeiros. No caso dos servidores da educação, foi depositado o salário apenas para os funcionários ativos. Nos demais setores, foram pagos os valores dos aposentados e pensionistas. O governo do estado do Rio precisou desembolsar 920 milhões de reais para quitar esses salários que estavam atrasados. Agora, sobre o Espírito Santo, sobre essa situação que o estado está enfrentando de insegurança, de crise na segurança pública, a paralisação dos policiais, a Polícia Militar do Estado instaurou inquéritos e procedimentos para a demissão de 161 policiais que participaram da paralisação que foi iniciada há 10 dias. No aquartelamento dos agentes, essa paralisação dos policiais começou, como eu disse, há 10 dias. Segundo o governo, também serão instaurados inquéritos contra 2 tenentes-coronéis, um major e um capitão da reserva remunerada. No total, o governo do Espírito Santo informou que vai indiciar 703 agentes pelo crime de revolta por estarem armados e aquartelados nos batalhões. Se condenados, esses agentes, a pena pode variar de 8 a 20 anos de detenção em um presídio militar e a expulsão da corporação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse hoje que a permanência das Forças Armadas no Espírito Santo vai ser prorrogada. A previsão inicial é que os militares fiquem no estado até o dia 16 deste mês, que é a próxima quinta-feira, Rosiane. Carol, eu vou aproveitar que você está conversando aí sobre toda essa questão de segurança e também informações sobre o governo do Rio de Janeiro, para saber contigo uma outra situação, a do ex-governador Sérgio Cabral, que a gente sabe que está preso e que enfrenta denúncias na Operação Lava Jato. Teve novidade em relação a isso hoje, né, Carolina? Teve sim, Rosiane. O Ministério Público Federal no Rio apresentou uma nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral. Desta vez, o Ministério denunciou o ex-governador pela prática de 184 crimes de lavagem de dinheiro. Esses crimes estão sendo investigados na Operação Eficiência, que faz parte da Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro. A denúncia também fala da prática de lavagem de dinheiro por mais 10 pessoas, entre elas Adriana Anselmo, que é a esposa de Sérgio Cabral. De acordo com o Ministério Público Federal, as provas reunidas nessas operações policiais comprovam que Sérgio Cabral comandava uma organização criminosa que desviou recursos de obras do Rio de Janeiro e também lavou dinheiro. O ex-governador Sérgio Cabral, que está preso no complexo penitenciário de Jericinó, ele passou mal hoje. Ele, inclusive, foi atendido no ambulatório da cadeia, em seguida foi levado para exames em uma unidade de pronto atendimento que fica dentro do presídio. O ex-governador agora passa bem, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, já voltou para a cela. Cabral está preso desde o dia 17 de novembro do ano passado, denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que no próximo bloco volta com outras informações. Agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann, porque hoje houve movimentação em relação à sabatina de Alexandre de Moraes, indicado para a vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, né, Mariana? É isso, Rosiane. Aquele relatório do senador Eduardo Braga a respeito da indicação de Alexandre de Moraes, que a gente falou aqui no fim da semana passada, foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com isso, o líder do governo, o senador Romero Jucá, tentou até antecipar a sabatina oficial de Alexandre de Moraes já para amanhã, mas foi vencido por uma questão de ordem do senador Randolfo Rodrigues, que exigiu aí que fosse cumprido o prazo de 5 dias úteis para que essa sabatina e votação na Comissão de Constituição e Justiça aconteça. Vamos ouvir um pouquinho do que foi esse embate entre o senador Randolfo Rodrigues e o senador Romero Jucá na Comissão de Constituição e Justiça hoje. A
comissão convocará o candidato para, em prazo estipulado não inferior a 5 dias úteis, ouvi-lo em arguição pública sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado. Me parece claro, eu acredito que assim esta presidência procederá, que nós deveremos cumprir o prazo de 5 dias úteis para ocorrer a sabatina de Sua Excelência, o indicado, o senhor Alexandre de Moraes. Houve uma decisão de plenário de que os 5 dias não seriam 5 dias da apresentação do relatório, e sim da leitura da indicação no plenário do Senado. Portanto, já estão vencidos e pode ser dado vista de 1 dia, 2 dias, aí vai depender de Vossa Excelência e do próprio plenário. Mas apesar da sabatina de Alexandre de Moraes ter ficado marcada só para a próxima terça-feira, ele já está respondendo perguntas aqui, viu, Rosiane, dos senadores, tem feito aí seu corpo a corpo, visitou vários deles hoje, e a oposição, inclusive, que foi visitada por Alexandre de Moraes, disse que não pretende fazer uma sabatina muito longa, pretende ser objetiva e perguntar para ele se ele vai se considerar impedido de julgar questões relacionadas ao PT e ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, porque ele foi filiado ao PSDB. Obrigada, Mariana. Olha, no próximo bloco você vai conferir com a gente as informações, o calendário para o saque do FGTS. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você viu conosco no primeiro bloco que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de liminar da oposição e manteve no cargo o ministro Moreira Franco, inclusive mantendo também a prerrogativa de foro privilegiado. A base governista comemorou aqui no Congresso, diz que é a decisão acertada, enquanto a oposição, especialmente os partidos que entraram com esse pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, tanto Rede, Sustentabilidade como o PSOL, disseram que vão recorrer para levar o assunto ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, porque avaliaram que essa decisão avalia a situação de um ministro com 2 pesos e 2 medidas. Eles fizeram essa comparação em relação àquele caso lá na gestão Dilma Rousseff, quando o ex-presidente Lula foi impedido de assumir o cargo de ministro. Agora, nesse bloco, vamos falar de uma notícia aqui. Você em casa provavelmente estava esperando aí, ansioso, para saber quando que vai poder sacar o FGTS. Quem tem detalhes é Priscila Rangel, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Priscila, traz essa boa notícia aí para quem está esperando por esse dinheiro. Verdade, ótima notícia. O calendário de saques do FGTS inativo foi divulgado hoje pela Caixa Econômica Federal e os pagamentos serão realizados entre março e julho. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, os saques podem ser feitos entre 10 de março e 9 de abril. Nascidos em março, abril e maio devem sacar entre 10 de abril e 11 de maio. Os beneficiários que fazem aniversário em junho, julho e agosto podem retirar o dinheiro entre 12 de maio e 15 de junho. Trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro recebem entre 16 de junho e 13 de julho. E para quem nasceu em dezembro, o período de saque é de 14 a 31 de julho. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente Michel Temer falaram sobre a liberação dos recursos. Vamos acompanhar. Todos sacando recursos em contas inativas, aplicados compulsoriamente com baixo rendimento, permitem a cada um optar, evidentemente, entre consumir, beneficiando a recuperação econômica através de um incentivo ao consumo, poupar, investir, escolher o seu investimento. E, finalmente, pagamento de dívida. Outra forma também de alavancarmos o crescimento da economia brasileira na medida que o autoendividamento das famílias e das pessoas é o maior impeditivo hoje para um crescimento mais rápido da economia. Se todos sacarem, serão 40 bilhões ingressando na economia.
Para saber valor, data e local mais conveniente para o saque, o trabalhador pode acessar a página caixa.gov.br/contas inativas ou ligar para 0800 726 2017. A Caixa também vai abrir agências nos sábados 18 de fevereiro, 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho para reforçar o atendimento. Vale lembrar que os saques só podem ser feitos em contas que foram desativadas até 31 de dezembro de 2015. Roseane. Obrigada, Priscila. E olha, vamos novamente à redação da Agência Brasil para saber informações com Carolina Pimentel. Ela separou um monte de notícia aí para a gente agora. Teve hoje declaração importante da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, movimentação em Lava Jato. Passa aí essa série de noticiário para a gente, Carolina. Rosiane, a ministra Carmen Lúcia hoje participou de um julgamento no Conselho Nacional de Justiça e nesse julgamento ela defendeu publicidade total da vida pública. A Carmen Lúcia manifestou-se durante um julgamento no Conselho sobre um pedido do Sindicato dos Servidores da Justiça do Tocantins para que o Conselho barre a publicação de dados sobre a produtividade dos servidores, juízes e desembargadores no Tocantins. Vamos acompanhar a declaração. Nada é mais público do que o que um de nós, servidores públicos, faz. Então, se este cotejo, se essa comparação vai levar a pensar em que eu produzo menos do que o conselheiro corregedor, faz parte. Faz parte. Não existe um mundo ideal, agora não existe república possível se as coisas não estiverem escancaradas. Em relação ao pedido que estava sendo julgado dos servidores do Tocantins, a ministra considerou que todas as informações devem ser tornadas públicas sobre a produtividade dos servidores da Justiça do Tocantins. E o entendimento da ministra Carmen Lúcia prevaleceu no julgamento. Roseane. Carolina Pimentel, tem informações hoje também em relação tanto à Lava Jato como sobre o Carandiru. O que é que vocês na agência noticiaram agora há pouco, inclusive acabaram de me avisar aqui no ponto que vocês têm aí entre as últimas notícias informações importantes dos dois temas, tanto referente à Lava Jato como do Carandiru. Rosiane, sobre o massacre do Carandiru, a Defensoria Pública de São Paulo encaminhou ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, um pedido de federalização do julgamento dos policiais militares acusados do massacre do Carandiru, quando 111 detentos foram mortos em outubro de 1992. A Defensoria argumenta que, em casos de grave violação de direitos humanos, existe essa possibilidade de o caso ser levado para a esfera federal, deixar de ficar com a esfera estadual e passar para a esfera federal. O massacre do Carandiru ocorreu há mais de 24 anos. Até agora não houve punição dos envolvidos, dos policiais envolvidos. Em 2013 e 2014, 74 policiais chegaram a ser condenados, a penas que variaram aí de 48 a 624 anos de prisão. Mas em setembro do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou as condenações no julgamento de recursos. Agora, sobre a Lava Jato, os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-primeira-dama Marisa Letícia apresentaram hoje um pedido ao juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal. Eles pedem que o juiz decrete a absolvição sumária da ex-primeira-dama que morreu no dia 3 deste mês. Os advogados argumentam que o Código Penal e o Código de Processo Penal prevêem a absolvição sumária e a extinção de pena em caso de morte do réu antes do julgamento final do processo. Em setembro do ano passado, Marisa Letícia tornou-se ré no processo sobre uma fraude na compra de um triplex no Guarujá, em São Paulo. Roseane. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente lembra você que todas as informações você pode verificar detalhadamente no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann aqui no Congresso Nacional. A gente está hoje aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, porque Mariana vai falar de um assunto do outro lado, que é no Salão Azul, ali no Senado Federal, mas que diz respeito aí a combate à corrupção. Teve declaração hoje sobre isso, Mariana.
Aquele projeto, Rosiane, das medidas de combate à corrupção que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, foi super polêmico no fim do ano passado, esse projeto foi enviado ao Senado, mas no finzinho do ano legislativo, o ministro Luiz Fux tinha dado uma decisão determinando que esse projeto retornasse à tramitação aqui na Câmara, porque tinha vícios aí no seu processo legislativo. Então, ontem, o presidente do Senado foi questionado sobre isso, porque o projeto permanece até hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Eunício Oliveira foi questionado se isso significava uma desobediência a uma decisão judicial. Ele disse que não e que não fazia parte da mesa diretora no ano passado, então não sabe por que o projeto não foi devolvido para a Câmara, mas que ia determinar isso. Bom, hoje, até agora, há pouco, o início do jornal, o projeto continuava na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aguardando designação de relator. Agora, por falar em comissões, tem aí um imbróglio também envolvendo as comissões no Senado, por falta de instalação. O que está ocorrendo de fato? Então, Rosiane, a gente já está na terceira semana de trabalho aqui no Congresso Nacional e as comissões não foram instaladas, elas não estão funcionando. A única comissão que está funcionando plenamente é a Comissão de Constituição e Justiça, onde o ministro Alexandre de Moraes vai ser sabatinado. Hoje, o presidente Eunício Oliveira também falou disso e cobrou dos líderes partidários que instalem essas comissões, designem os membros aí para instalar essas comissões para que o plenário do Senado tenha pauta para votar. Mas há aí um imbróglio e isso só deve acontecer depois do Carnaval, Rosiane, porque os partidos ainda não estão acomodados em todas as comissões. Há aí uma discussão em torno disso. Talvez haja até uma reforma com redução das comissões do Senado e, por isso, só depois do Carnaval essas comissões devem começar a funcionar de fato. Então, se a gente for considerar por aí volta para aquela história antiga, né, que é expressão popular que o ano só começa depois do Carnaval. Pelo menos em relação, então, às comissões, o ano vai começar depois do Carnaval, é o que tudo indica. É por aí. Gente, com essas informações, a gente encerra o Jornal Hoje nos Corredores do Poder. Outras informações sobre a situação do ministro Moreira Franco, o posicionamento do Palácio do Planalto, você confere mais tarde ainda no noticiário aqui na TV Brasil. Amanhã a gente volta com outras informações. Boa noite, até lá. Boa noite, até amanhã.